Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu me chamo Laís Mascarenhas, estou aqui com muito prazer, com muita honra, representando a Organização Internacional Humanitária Médicos Sem Fronteiras. O pessoal da organização já colocou aí o site, muito obrigada. Como vocês já circularam aí, já devem ter visto a nossa logo em alguns locais, então, por favor, conheçam, participem, apoiem. Para nós é muito importante que vocês se aproximem do trabalho de Médicos Sem Fronteiras e já deixo aqui regionalmente, né, via Brasil, o nosso muito obrigada por essa parceria com o Campus Party. Vão ter outras falas, não só a minha, de Médicos Sem Fronteiras aqui dentro desse evento. Então, muito obrigada ao evento como um todo desde já e por dedicar essas doações para nós. Então, contamos com vocês, todos participantes aí também, para entrar no nosso site e se envolver com a nossa causa. Então, Médicos Sem Fronteiras, né, gente, é uma organização de ajuda médica humanitária que está desde 1971 em mais de 70 países, ajudando pessoas, principalmente aquelas vulneráveis, no que a gente diz em relação ao acesso a sistemas de saúde minimamente dignos para essas populações vulneráveis. Então, dentro desse escopo grande de trabalho, de ser uma organização de ajuda médica humanitária que se propõe a levar esse apoio para essas populações, a gente precisa fazer algumas ações para sustentar o nosso trabalho. Então, hoje, 95% de toda essa ajuda, inclusive dentro da pandemia de Covid-19, então acontece a pandemia, mas todas as outras emergências no mundo humanitário continuam acontecendo, precisam, né, de apoio. Então, hoje, 95%, como eu disse, vem de doações de pessoas como eu, como vocês. E para sustentar esse trabalho, a gente vem aí ao longo dos anos desenvolvendo algumas estratégias de captação de recursos. Então, a minha fala aqui hoje, enquanto gestora de um dos programas de captação de recursos no Brasil, é trazer um pouquinho para vocês desse nosso trabalho que a gente chama de duas formas diferentes, ou face-to-face ou diálogo direto. É um dos canais, né, que a organização mais mostra a sua carinha aí pelas ruas. Talvez alguns de vocês já tenham visto os nossos captadores por aí, ou em eventos, ou nas ruas. Estamos nesse momento não exatamente nesse momento, por conta da pandemia, mas normalmente em 5 cidades no Brasil. Então, como eu sou uma gestora de um programa e comecei como captadora de recursos nas ruas, conversando com as pessoas, para mim vai ser muito frustrante a gente passar essa meia hora aqui comigo falando sozinha, apesar de eu estar sozinha aqui na tela. Então, por favor, interajam, diga de que cidade vocês estão falando, né? Provavelmente vão ter pessoas aí de diversos locais, é legal essa troca para que, de fato, a gente possa interagir um pouquinho. Para mim, muito boa tarde, para mim é muito legal ver vocês desse modo mesmo online, tá bom? Então, esse programa, né, ele se destina a estar ali na rua, conversando com as pessoas e trazer esses doadores justamente para a gente chegar aí, né, nesse número, como eu falei para vocês, 95% vindo de doadores. E aí, o que aconteceu com a gente na pandemia? Dia 17 de março, no Brasil, a gente tem mais de 100 captadores envolvidos nas 5 cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, BH, Campinas e Porto Alegre, todos funcionários próprios da organização. Com muito orgulho, todo mundo veste seu colete e vai trabalhar nas ruas em busca dessas pessoas físicas para se engajarem com a gente. E no dia 17 de março, a gente teve que simplesmente parar as nossas atividades do dia para a noite. Então, dia 16, a gente já tinha saído do Rio de Janeiro e de São Paulo, e dia 17, à tarde, já não tinha mais ninguém nas ruas do Brasil. Então, vocês imaginam o tamanho do desafio, né? Já que eu falei que a organização depende também dessas doações vindas da TV, do site, mas também das ruas, e a gente tendo que se virar, já que é um programa totalmente externo, a gente tendo que se virar no meio da pandemia, inovar dentro de um programa que é completamente offline, né? Com todos esses colaboradores envolvidos, para que a gente pudesse trazer e continuar ajudando a organização, seja com doadores ou com outras atividades. Então, a minha fala vai ter esse recorte, tá? Para a gente contar um pouquinho como é que a gente inovou, mesmo nesse cenário de incertezas, mesmo com o capital humano, né, tão extenso. Nós somos 70% quase do nosso staff dentro do Brasil. Claro que hoje, com os projetos, né, de Covid,
A gente tem projetos em São Paulo, a gente tem projetos na Amazônia, a gente tem projetos em Roraima, nesse momento. Então, óbvio, né, que nesse momento a gente tem várias pessoas aí contratadas para esses projetos especificamente, mas de funcionários mesmos fixos, né, nós representávamos quase 70% desse pessoal todo. Então, foi um desafio não só para mim como gestora, ou para as pessoas que estavam ali querendo entender, né, junto com toda a população, o que é que estava acontecendo, mas para a organização como um todo. Então, a partir daí, a gente pensou, bom, o que é que a gente vai fazer, quais são os desafios, quais são as limitações, até porque Médicos Sem Fronteiras é uma organização de ajuda médica humanitária, então a gente não tem, né, e não tem como ter mesmo tantas habilidades com tecnologia, com coisas dentro do nosso escritório, tudo que a gente investe, que a gente procura sempre estar melhorando é no terreno, né, com os nossos beneficiários, com a ajuda médica ali, que é a nossa principal expertise. Então, a gente se viu no escritório com esse baita desafio, por isso, inclusive, que sou eu que estou aqui representando essa fala dentro do país. Então, primeiro o cenário foi esse. O que vamos fazer? Como vamos fazer? Temos pessoas extremamente capacitadas, então, as pessoas que trabalham com face-to-face, né, minha equipe querida, são pessoas extremamente habilidosas, com várias habilidades de comunicação, de marketing, de posicionamento, mesmo engajamento humanitário, dentro das suas áreas, principalmente a área de humanas. Então, o que é que essas pessoas, né, podem, nesse momento mesmo, de casa, estar contribuindo? Então, existia já uma sede dessa equipe também de continuar contribuindo, mesmo fora das ruas. Então, a gente começou contatos com os fornecedores que a gente já tinha, com os departamentos que a gente precisa fazer relação dentro do escritório, e tivemos a nossa primeira solução inovadora, que aí sim envolve bastante a tecnologia, que é continuar ajudando, né, sendo captadores online. Então, a gente disponibilizou, junto com o nosso fornecedor, uma plataforma dentro do nosso próprio site, né, que a gente chama de Doe de Casa, para que a gente continue, cada captador com o seu link, né, passando para a sua rede, passando para a base de pessoas que a gente quer impactar nesse momento, inovando logo de cara com essa tecnologia, que foi um produto não necessariamente pensado para a pandemia do nosso fornecedor, mas que a gente conseguiu adaptar, né, com toda o layout, toda a carinha ali de Médicos Sem Fronteiras, para que cada captador continuasse também captando de casa. Esse foi logo o nosso primeiro passo, né, para fazer essa inovação junto com a tecnologia. Porém, a gente tem uma vasta possibilidade dentro de Médicos Sem Fronteiras, principalmente nesse momento de projeto, né, onde os projetos começaram a acontecer para também ajudar a população dentro do Brasil. Então, além disso, a gente continuou fazendo inúmeros levantamentos, né, de que outras habilidades o nosso staff tinha, que com o trabalho do face-to-face, de repente, não tinham oportunidades de mostrar. E aí a gente conseguiu, né, chegar a várias e várias ações dentro do próprio escritório. Então, hoje a gente tem pessoas trabalhando em advocacy, né, que é essa parte que a organização se coloca em relações institucionais para nos ajudar, etc. Além disso, o que é mais importante, que é inovação também, que é bacana contar para vocês, a gente teve 25% do nosso staff, ou seja, quase 30 pessoas envolvidas, trabalhando diretamente com os projetos. Então, as pessoas saíram da função de captador de recursos, fizeram um contrato com a gente para serem promotores de saúde nos projetos de São Paulo e Rio de Janeiro. Inclusive, eu estive até semana passada no projeto no Rio de Janeiro também. Isso é uma grande inovação, pensando também que o nosso trabalho é ir para as ruas, falar com as pessoas e trazer novos doadores. Mas o trabalho de promoção de saúde a gente viu que super se cruzava. Então, a organização conseguiu também inovar com essa perspectiva, pensando, a gente tem um capital humano, esse capital humano extenso não é um problema, né? Então, esse é um passo importante para o entendimento importante para todos nós. O fato de termos muitas pessoas e termos locais para alocar essas pessoas, né? Essa é a perspectiva, e não, nossa, o que vamos fazer com essas pessoas? As pessoas são potentes, a gente consegue inovar com as pessoas, para as pessoas, né? E não olhar aqui a tecnologia, aqui tem uma outra ação que a gente vai ter que contratar pessoas de fora, a gente olhou para dentro, e dentro a gente conseguiu inovar. Então, dentro desse trabalho de promoção de saúde, né, que se conecta com as pessoas, antes dos médicos, dos enfermeiros terem contato com as pessoas, e nesses projetos de São Paulo e Rio, foco foi a população em situação de rua,
éramos nós, promotores de saúde, que chegávamos ali de cara para falar com essas pessoas, saber se estavam sintomáticas ou não, saber de que forma, né, dentro das nossas possibilidades ali em clínica móvel, a gente conseguiria ajudá-los. Então, isso foi um passo muito importante também, dentro de como a organização procurou se reinventar, né, para conseguir fazer do programa uma continuidade de contribuição dessas pessoas. Tem uma pergunta aqui, ótimo, não vou falar sozinha. Quero ser médico e gostaria de um médico voluntário. Tem outro curso que teria que fazer além da medicina ou só ser voluntário? Ótima pergunta, Luan. Médicos Sem Fronteiras trabalha com diversas áreas da saúde, né? Obviamente, medicina. Então, se você não está fazendo medicina ou não é médico, não tem problema, tem várias oportunidades, inclusive nesse momento no nosso site, tem várias oportunidades para trabalhar no nosso projeto de diversas áreas, mas, de fato, não é um trabalho voluntário, ou seja, as pessoas vêm com a gente, assim como a gente que já era funcionário faz um contrato de trabalho, e aí sim vai, né, ter todas as regras, todos os comprometimentos com os nossos princípios e valores. Então, a ação de querer trabalhar conosco é voluntária, mas o trabalho em si não é voluntário nessa perspectiva de que você assina um contrato de trabalho com data de início, data de fim e várias regrinhas ali, como qualquer outro trabalho para seguir. Tá? Mas super incentivo, é necessário já ser formado, é necessário já ter uma experiência dentro da área ao qual a gente está se candidatando, tá bom? E aí, o que mais, gente? Então, a gente foi olhar e foi fuçar todas as habilidades do nosso staff. Então, a gente descobriu pessoas com extrema capacidade técnica para ajudar, por exemplo, a nossa unidade médica brasileira. Então, tem pessoas nesse momento ajudando, fazendo pesquisa ali junto com os nossos cientistas sociais e auxiliando a organização nesse sentido. A gente tem pessoas, como eu falei, na advocacy, na comunicação, dentro de outras ações de captação, a gente tem se reinventado também. Então, eu, enquanto gestora, e aí eu acho que é isso que é legal de passar para vocês, seja em que lugar vocês estejam, se é do gestor, se é do colaborador, se é do familiar, né? E nesse momento de pandemia, nós não sabemos o que vai acontecer. Quem sabe, né? Que empresa, que governo, que ONG, quem da iniciativa privada sabe o que está por vir. A gente tem visto muito sobre esse novo normal, né? Eu até escrevi um artigo no LinkedIn que fala isso. O que é que nos espera no novo normal? A gente não sabe. Nem esses lugares, né, essas instituições sabem nos responder exatamente o que é que vai vir. Mas o que eu tenho visto a partir desse aprendizado, trabalhando com a minha equipe, né, fazendo esse programa girar mesmo nessas dificuldades, é que a gente sabe quem esteve, quem está e quem estará nessa nova rotina que a gente vai ter, que a gente não sabe ainda nem exatamente quando. Então, o que eu gostaria, né, de compartilhar muito com vocês é nesse sentido dessa mensagem. Então, vamos olhar para os nossos, vamos olhar internamente, vamos olhar para o capital humano que nós temos, para aí sim as soluções virem. É muito mais fácil a gente ter uma mente criativa, uma mente potente, quando a gente olha, né, o cenário a partir de um viés de oportunidade, de aprendizado, de habilidades. Tenho conversado muito isso com a minha equipe direta, justamente porque aí a gente consegue inovar. Né? É muito difícil a gente ter uma cabeça de inovação enquanto a gente acha que a gente está devendo alguma coisa, que a gente está fazendo menos alguma coisa, que a gente precisa ter uma resposta imediata. Eu acho que em março todo mundo viveu um pouco disso, né? Mas são meses aí que dá, sim, para a gente olhar para as nossas potências, olhar para o que a gente quer fazer ainda durante tudo isso, ao invés de só se perguntar quando isso vai acabar, e no nosso caso, quando a gente vai voltar para as ruas, né? Então, é esse olhar para nós, né? O que eu tenho, o que eu posso revolucionar dentro do meu departamento, dentro da minha equipe, essas pessoas, né? Em que elas podem contribuir, porque a grande sede de quem é funcionário de Médicos Sem Fronteiras é eu quero continuar ajudando, né? A gente ouviu isso de diversas pessoas que trabalham com a gente no país. Como eu vou continuar ajudando se eu estou de casa e meu trabalho é na rua? Vamos ver mais perguntas aqui da Vitória. Faço enfermagem, sempre tive interesse em saber mais sobre esse projeto e como a enfermagem atua nela. Ótima live, estou amando. Obrigada, Vitória. Então, os enfermeiros são super importantes para o nosso trabalho, são, assim, essenciais. A gente tem bastante enfermeiros dentro do nosso time. Então, para você fazer, né, parte de Médicos Sem Fronteiras, primeiro concluir o curso, e se durante o curso, logo depois que acabar o curso, você conseguir
já enveredando a sua carreira para essa, né, nesse sentido de ajuda humanitária. Então, que projetos sociais você já pode se inserindo como enfermeira, estudante, para ir ganhando essa bagagem e vendo, né, se é isso mesmo que você deseja. Nos projetos aqui no Brasil, por exemplo, o enfermeiro é uma peça-chave para ver os sintomas, né, da Covid, ver se é necessário passar para o médico, que tipo de encaminhamento, de repente a pessoa vem com a necessidade que ali, naquele momento, na rua, a gente não consegue atender, mas a gente consegue passar para a unidade de saúde. Então, o enfermeiro, né, depois dos promotores, essa porta mesmo da equipe médica ali que vai acolher os nossos beneficiários. Então, são super importantes, super incentivo também você, quando tiver, né, com esses critérios, participar. Enquanto isso, e curtindo as nossas redes sociais, e doando se puder, e compartilhando com seus amigos e familiares. Vocês conseguem se inscrever para ir recebendo as notícias dos projetos e tal. É bem, bem bacana, tá? Vão mandando, gente, vão mandando para a gente ir interagindo aqui. É ótimo para mim também estar nesse momento podendo compartilhar com vocês. Nina, qual a parte mais difícil de ser médico? Nina, eu não sou médica, então eu não consigo, eu sou psicóloga de formação, eu não consigo te responder exatamente essa pergunta. Mas se eu puder ampliar ela um pouquinho e dizer a você qual a parte mais difícil de ser médico sem fronteiras, de ser, né, um funcionário de Médicos Sem Fronteiras, eu digo até pela minha última experiência no projeto do Rio de Janeiro, que é a gente sempre estar querendo fazer mais. Então, a gente ia, né, fazer uma triagem de pessoas ali em situação de rua que pudessem ser sintomáticos de Covid, a gente levava ambulância, inclusive, se fosse o caso, já para referenciar para os hospitais, e a gente via uma série de outras vulnerabilidades, de outras necessidades que não eram, né, dentro da nossa estrutura ali, a gente não conseguia responder, a gente não tinha como responder. Então, sem dúvida, o mais difícil de ser Médicos Sem Fronteiras para mim, né, já que eu posso falar de mim, é essa parte onde a gente quer fazer mais e às vezes não consegue, né, porque como qualquer outro local, a gente tem as nossas limitações, mas ao mesmo tempo, né, é muito bacana quando a gente às vezes voltava para o mesmo lugar onde a gente tinha ido fazer contato com essa população de rua. E aí aquela pessoa que estava doente na semana anterior, na semana seguinte, já não estava mais, porque só era um resfriado e tinha melhorado e já estava sabendo tudo de como se proteger do novo coronavírus, graças ao que conversou com a gente. Então também tem esse outro lado que acaba compensando toda essa parte que falta, né? Como você teve certeza que queria ser psicóloga? Então, a gente nunca tem muitas certezas, né, gente? Na vida e quando a gente é estudante, eu falo isso da minha experiência, a gente vai evoluindo e passando cada semestre como se a gente já tivesse e aí, na sua capricorniana, imagine, como se já tivesse uma coisa muito certa ali do que a gente quer ser, para onde a gente vai, eu sei que vai ser assim, a vida vai ser assim. E fazendo link com esse momento de pandemia, é muito isso, a gente não sabe, né? A gente não sabe de nada. Então, eu sabia muita coisa, e eu acho que eu me aproximei muito mais do saber da psicologia do que eu aprendi na universidade para fazer o meu trabalho hoje como gestora de pessoas, para ter feito o meu trabalho como promotora de saúde, quando eu simplesmente admiti que eu não sabia de muitas coisas. E a necessidade de ouvir o outro, a necessidade de dar a chance de ficar ali, né, num cenário meio, o que é que vai acontecer, o que é que está acontecendo, me permitiu dar saltos na minha carreira, inclusive fora da psicologia, né? Então, para ser uma gestora dentro de Médicos Sem Fronteiras na captação de recursos, não é necessário ser psicóloga, e aqui estou. Acho que justamente por isso, né, para essa abertura para o novo. Então, saí de Salvador, sou baiana, vim para o Rio de Janeiro há 6 anos e tudo foi acontecendo e as oportunidades foram aparecendo. Então, acho que é muito isso, né? Dentro do face-to-face, do diálogo direto, a gente aprende muito essa troca com as pessoas, como trocar, como ouvir o outro, como sensibilizar a partir do que é importante para o outro e não simplesmente com as nossas verdades. Então, na pandemia, eu acho que dá para a gente, né, voltar a fazer esse link aí, é muito isso, assim. Então, como a gente, dentro de um setor com tanto capital humano, né, que a gente estava ali tão já direitinho, a gente faz isso, as nossas metas são essas, a gente vai por aqui, a gente quer estar em outras cidades, a gente talvez vá por ali, e aí vem a pandemia e a gente, então, sabe aquele planejamento todo do ano? Não é bem assim. Mas é isso, né? Onde a gente quer olhar? A gente quer olhar o que faltou e a crise não nos deixou, ou a gente quer olhar
no sentido de o que é que a gente pode fazer agora, porque eu quero agregar a minha equipe, as pessoas que querem colaborar com Médicos Sem Fronteiras sendo funcionários, agora, né? Então, esse tempo não vai voltar, né? Então, o que mais elas podem fazer pela organização? E aí, sim, esse braço de inovação foi bem importante, né? Seja tecnológico, com esse programa que eu falei para vocês, o Doe de Casa, ou seja, com a gente fazendo essas ações e botando as pessoas, né, em várias reuniões transversais, inclusive, para falar de temas que perpassam o nosso trabalho no dia a dia. Então, é isso, né? É olhar o que, é que a gente tem e o que é que agora dá para a gente fazer, está muito ligado no presente. Luan, para fazer parte do MSF tem que ser formado ou tem algum curso dentro do MSF que você se formar e continua dentro do MSF? Ótima pergunta, Luan. Sim, se você quer ir para os projetos, né, atender ali no front junto com a área médica, ir para os projetos significa, nesse momento aqui no Brasil, a gente tem, né, mas ir para os mais de 70 países nos projetos, onde a gente tem muitas vezes regularmente, é sim necessário ser formado, tá? Para as oportunidades de escritório, que é, por exemplo, a que eu estou inserida de modo fixo, e que os 100 captadores que trabalham comigo também estão inseridos de modo fixo, não necessariamente. Então, onde a gente consegue, né, ter esses escritórios, a gente tem vagas de estágio, vagas de jovem aprendiz, vagas de assistentes, analistas e por aí vai. Então, depende do que cada cargo vai pedir. Mas se a sua pergunta é exatamente para os projetos, para estar ali no front com os beneficiários, sim, é necessário para se candidatar. Tá? E aí as áreas são diversas, tá, gente? Não é só a área médica, psicologia, enfermagem e medicina, não. Pode ser administração, engenharia, né? A gente trabalha com a equipe multidisciplinar. Não dá para entender saúde hoje, ainda mais pós-Covid, né? Com um braço só da equipe médica. Existem vários profissionais de logística, financeiro, etc., que são super importantes para a gente também. Camila, como é para você fazer atendimento com os pacientes online? É muito diferente do atendimento comum. Então, Camila, eu como psicóloga estou usando toda a minha sabedoria de psicóloga dentro da gestão de pessoas, né? Dentro desse viés de capital humano que eu estou contando aqui para vocês no face-to-face, ou seja, numa estratégia de captação de recursos. Então, já tem muitos anos que eu não atendo, tá? Apesar de a gestão de pessoas me dar um repertório imenso ali, né, de questões diversas que a gente pode estar contribuindo com os nossos colaboradores, de cuidado mesmo de saúde mental, etc. Ainda assim, a parte de consultório mesmo na psicologia não foi a minha escolha. Acho muito bacana, faço análise, mas de fato não foi a minha estratégia profissional, tá? Então, gente, para encerrar aqui, eu só queria deixar essa mensagem para vocês de é sim possível inovar no meio da pandemia. A gente não tem certezas. Se alguém da minha equipe hoje, alguns dos 100 funcionários que a gente tem, perguntar, e aí, Laís, você já sabe quando é que a gente vai voltar para as ruas? Eu dizer, então, gente, não. Eu converso sempre com a minha diretora, a gente está sempre conversando sobre isso, porque, né, ainda mais no contexto brasileiro onde a gente está, porém, a gente está olhando para dentro e a gente está buscando essas potências, nosso capital humano, né, ser cada vez mais motivado, cada vez mais bem preparado para o que está por vir, a partir do viés de que fazemos parte da solução e não integramos nenhum tipo de problema, né? O problema está lá fora, né? O problema coronavírus, tudo que envolve a problemática da pandemia, mas não nós. Nós, colaboradores, somos parte da solução. Então, se a gente vai ter a solução tecnológica, se vai ser uma solução mais offline, seja lá como for, o que uma organização humanitária como Médicos Sem Fronteiras pode passar e trocar nesse momento é justamente esse viés, né, essa olhada mais humana para os trabalhadores e para as pessoas que querem continuar contribuindo. É isso que a gente tem feito, é isso que eu gostaria de inspirar vocês nesses 30 minutos que a gente esteve junto. E aí, para encerrar, pense em fazer faculdade de psico futuramente, qual a melhor dica que você dá? Paula. Então, Paula, eu acho que vai nesse sentido um pouquinho do que eu falei antes, né? Se permita não saber, se permita experimentar, se permita olhar diversas áreas da psicologia, porque no final das contas a psicologia é a gente estudar a pessoa humana, né, e suas diversas facetas. Então, antes de dizer, eu quero ir para o hospital, eu quero ir para a missão, eu quero ir para RH, eu quero ir para a área jurídica,
antes de definir alguma coisa, acho que ter essa verdade em mente é com o ser humano que a gente troca, é com o ser humano que a gente fala, é o ser humano que a gente toca. É a dica que eu, como gestora, posso passar com a minha formação de psicologia, que com certeza é uma das responsáveis por eu ter chegado até aqui. Tá bom? Que bom que vocês gostaram. Estarei aí em outras sessões, então procurem ali o nome e ajudem Médicos Sem Fronteiras. E foi um prazer. Obrigada, Campus Party, edição online, incrível, por nos dar esse espaço e por dedicar essas doações para nós. Ok? Beijo grande para vocês, ótimo evento. Até mais.